Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Nelson e eu sou pastor de famílias na Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, que hoje traz para você mais um devocional da nossa série de devocionais que temos produzido durante essa pandemia. Hoje eu queria conversar com você ainda no livro de Jó sobre uma conversa muito interessante que ele travou com Bildade, um dos seus amigos. Os amigos de Jó vieram de longe para consolar Jó, mas a gente já começou a ver no devocional passado que ao chegarem na presença de Jó, o que eles mais fizeram foi acusar Jó, procurando investigar a todo custo qual era o pecado que havia na vida daquele homem para que ele estivesse passando por todas as tribulações. A ótica de Bildade, suíta, esse nome quer dizer que ele era descendente de Abraão, parte de Quetura, uma das mulheres que Abraão teve. Aquele descendente de Abraão, a ótica dele era bastante interessante e parecida com o modo como muita gente pensa ainda hoje. Segundo a experiência que ele tinha, e Bildade era a voz da experiência, Deus justifica os justos e pune os ímpios. Em outras palavras, Jó, seus filhos pecaram e por isso eles morreram. Observe que ele vai julgar até mesmo os filhos de Jó, que já tinham morrido. E se você quiser uma sorte diferente da que seus filhos tiveram, você só precisa fazer alguma coisa. Seja humilde e reconheça que você está nessa porque você pecou e se volte para Deus. É interessante porque os amigos de Jó, eles vão falar meias verdades. É sempre bom, em qualquer que seja a circunstância do ser humano, se voltar para Deus. Mas naquela fala, o que havia de principal na ideia, na concepção de Bildade, que se baseava no seu tradicionalismo. Tradicionalismo é uma filosofia de vida mediante a qual as pessoas procuram explicar as verdades universais a partir daquilo que elas têm observado na experiência histórica. Então eles procuram explicar a partir da própria experiência daquilo que eles têm visto na vida os problemas fundamentais que afligem o ser humano. No caso de Jó, não deveria ser diferente. Na experiência de Bildade, Deus era um Deus justo, mas que na sua concepção justificava também o homem justo. E a receita de bolo para Jó era simples: volte para Deus. Eu queria te convidar à leitura do texto, do modo como ele está em Jó capítulo 8, no versículo do 1 ao 6. Olha que interessante, a Bíblia diz: então Bildade de Suá respondeu: até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Mas se você procurar Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. Em outras palavras, Jó, do modo como seus filhos caíram, você também caiu, mas você tem a oportunidade de se arrepender, se voltar para Deus e mudar a sua vida, você passar a ser um ser humano melhor. Dessa forma, Deus vai se voltar a seu favor. Seja reto e puro, seja justo, e Deus vai olhar para você com bons olhos. Essa era a explicação daquele homem. A questão interessante é quando a cada afirmação insensata dessa, Jó procura se defender. Ele sabia que ele era um homem pecador, mas sabia que aquilo que ele estava passando diante de Deus, para aqueles fatos, ele estava inocente. E a propósito do conselho que Bildade deu, se você perceber em Jó, capítulo 9, versículo 2, ele faz uma pergunta muito interessante. Ele diz: eu sei que é dessa forma que você está falando, que Deus é justo, mas como pode ser o homem justo para com Deus? Olha que questão interessante, querido. Como é que o homem pode ser justo diante de Deus? Então nós começamos a falar do problema de Jó, das suas tribulações, da insensatez de um homem que, a propósito de aconselhar aquele que sofria, chega até mesmo a tocar numa ferida aberta, que era a morte dos filhos daquele homem, sem compaixão alguma, sutil como um elefante. Você já deve conhecer alguém assim. E ele chega a falar para Jó: os filhos dele morreram porque eles tinham pecado. Na sua ignorância,
o seu tradicionalismo o afastava de Deus. Ele achava que estava próximo, que conhecia a Deus. Mas na verdade ele estava muito longe. E essa pergunta de Jó, como pode ser o homem justo diante de Deus, nos remete ao Salmo 14, quando a Bíblia nos diz que o tolo diz no seu coração não a Deus, e que Deus lá de cima olha e procura na terra um justo e não encontra um sequer. Você pode conferir isso no Salmo 14, principalmente do versículo 1 ao 3. E o apóstolo Paulo, muitos anos na frente, vai tocar nesse assunto, quando em Romanos 3, você vai perceber Paulo dizendo, do versículo 10 ao 12, exatamente aquilo que estava escrito no Salmo 14, que não há nem um justo. Então a resposta para a pergunta de Jó, feita em Jó 9:2, Paulo dá, citando o Salmo 14, em Romanos 3, do 10 a 12. Não há nenhum justo. Diante dessa constatação, qual seria então a solução para o ser humano, para que ele pudesse passar por aquela tribulação que Jó estava passando? Naquela época ele não tinha o conhecimento de Jesus Cristo, mas nós hoje temos o Novo Testamento, temos o livro de Romanos, que logo em seguida, no capítulo 5, no versículo 1 até o 5, a palavra de Deus nos diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. O livro de Romanos nos mostra então a resposta para aquele dilema de Jó, uma luz sobre a ignorância de Bildade e de tantos outros que procuram explicar as verdades que eles não conhecem a partir da sua própria experiência de vida. Você deve conhecer alguém que é a voz da experiência sobre todos os assuntos. Bildade era a voz da experiência naquela situação. Porém, Paulo ensina na carta escrita aos Romanos que, apesar do homem não ser justo, o homem pode ser justificado. E a justiça, a palavra justiça, significa adequação. É o ser humano ser adequado ao caráter de Deus. Muito próximo à ideia da imagem e semelhança de Deus, que sempre foi o propósito de Deus para o ser humano. Desde o princípio foi assim. E Paulo nos diz que nós podemos nos tornar adequados àquilo que Deus deseja, em termos de imagem e semelhança, pela fé em Jesus Cristo. E fica claro que essa fé tem uma dimensão prática, porque o texto nos fala que aqueles que têm fé são perseverantes, são firmes, se gloriam na esperança da glória de Deus. E essa firmeza é a que nos faz passar pelas tribulações, sabendo que a tribulação vai fortalecer a nossa perseverança. Que a nossa perseverança vai nos dar um caráter aprovado diante de Deus. E que esse caráter aprovado vai nos dar a esperança. A esperança na glória de Deus, pela qual nós podemos ter certeza que, pelo amor que Ele tem por nós, Ele nos reserva na sua glória uma condição infinitamente superior àquela que nós vivemos hoje nas nossas tribulações, nos nossos problemas. É essa fé que tem essa dimensão prática que faz com que o crente em Jesus seja perseverante na tribulação, que faz com que o nosso caráter seja aprovado diante de Deus. E, em suma, o que o texto de Jó, lido em conjunto com Romanos, quer nos dizer é que todos somos humanos, todos somos injustos, pecadores, mas que pela fé em Jesus Cristo, nós não apenas somos justificados e nos tornamos adequados ao caráter de Deus e nos tornamos sua imagem e semelhança, nós podemos também passar por todas as tribulações com força, sabendo que temos Deus ao nosso lado, porque Cristo nos reaproximou e nos reconciliou dele. E fomos alcançados
pelo seu amor de tal forma que podemos ser perseverantes e esperar a glória de Deus e vencer os problemas tendo nosso caráter aprovado por Deus. Meu desejo é que na sua tribulação, pela fé em Jesus Cristo, perseverando e sentindo a presença de Deus ao seu lado, seu caráter também possa ser aprovado. Que você não dê ouvidos a pessoas que falam tolices, como foi o caso de Bildade, que chegou a falar uma bobagem tão grande para Jó a respeito dos filhos dele, no momento em que tudo aquilo que ele não precisava ouvir era aquilo. Mas que você possa ouvir a voz de Deus, lhe dando força para passar pelas suas provações. Que Deus te abençoe.